Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Estamos dando prosseguimento à série de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Guarulhos para 2015. E hoje à tarde, estão previstas 3 audiências públicas. A primeira, que vai começar daqui a pouquinho, é do IPREF, o Instituto Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos. Na sequência, às 3 da tarde, está prevista a audiência pública da Secretaria do Meio Ambiente. E às 4 da tarde será a vez da Secretaria de Saúde fazer a sua prestação de contas e apresentação de metas para o ano de 2015. Falei, daqui a pouquinho começa então a audiência do IPREF. Eu estou ao lado do presidente, o senhor Miguel Chueri. Senhor Miguel, para 2015, qual que é o orçamento previsto para o IPREF? O orçamento total do IPREF para 2015 gira em torno de 130 milhões de reais. E como que ele é distribuído, entre, as diversas funções da pasta? O papel do IPREF é o de gestor único da Previdência, do regime próprio de Previdência municipal e também de administrador do plano de saúde para aqueles servidores atendidos. Na saúde, cerca de 17 milhões serão destinados e o restante, cerca de 113 milhões, se destinam ao regime próprio de Previdência Social, distribuído entre os recursos que são capitalizados e aqueles destinados a pagar os benefícios dos funcionários do grupo financeiro. Em relação ao ano passado, o número que eu tenho aqui foi de um orçamento em 2014 de 118 milhões. Então a gente percebe que houve um aumento. Ao que se deve esse aumento? Como o grosso da atividade do IPREF é gestor do regime próprio de Previdência Social, essas variações se dão basicamente em razão da aposentadoria de servidores e em razão do reajuste de salários que foi concedido para os servidores da ativa, que também é extensivo aos inativos. No caso da assistência à saúde, já haverá alguma mudança, alguma novidade para 2015, inclusão, por exemplo, de novas parcerias? Nós temos trabalhado para melhorar a eficiência. Na verdade, como é um plano fechado e nós temos um grupo de atendidos bastante idoso, cerca de 40% dos nossos beneficiários da saúde estão acima de 60 anos. Então, é uma saúde custosa. Então, nós trabalhamos no sentido de melhorar a qualidade do gasto público e melhorar o atendimento também. Neste ano, nós já está em atividade agora o credenciamento da Unimed, com 2 unidades hospitalares aqui no município, que vai melhorando assim a nossa rede, o atendimento ao segurado. Então, com isso, muito obrigada pela sua participação no nosso Flash ao vivo. Eu é que agradeço, Eliane. Boa tarde. Boa tarde. Bom, agora você que está acompanhando a nossa transmissão fica com todos os detalhes ao vivo e na íntegra da audiência pública do IPREF. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 2182/2014 em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o
calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Nesta audiência pública, será feita com relação ao Instituto de Previdência do Funcionário Público de Guarulhos, o IPREF. Convidamos para fazer parte da mesa e prestar os esclarecimentos seu presidente, Miguel Nelson Chueri. Tá bem. Com a palavra, presidente. Agora tá. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Bem, eu gostaria de, começando aqui a apresentação, fazer um rápido histórico do que é acerca da Previdência Municipal em Guarulhos. O IPREF, como pessoa jurídica constituída, ele acaba de completar 30 anos, no ano passado está com 31 anos agora, mas a Previdência Municipal, ela foi constituída através da Lei 955 de janeiro de 1964. Então, o IPREF, ele é constituído na época para fazer a gestão do que era o atendimento previdenciário naquele momento, há 30 anos atrás. É importante nós ressaltarmos que quando foi criada a Previdência Municipal em 1964, a Lei 955 estabelecia, ela visava adequar a legislação municipal ao que estabelecia a legislação federal a respeito de atendimento previdenciário. Até então, não havia formalmente nada estabelecido a respeito de previdência para o servidor público no município de Guarulhos. Com a edição da primeira lei orgânica da Previdência Social em 1960, então, os entes públicos tiveram necessidade também de constituir as suas previdências e de adequar. Tanto que o artigo 1º da Lei 955, ele de forma bastante curiosa até, ele institui a Previdência Municipal, ele estabelece quais são as coberturas e declara, adequando-se, portanto, ao estabelecido na lei tal, etc., federal. Então a lei declara isso no seu primeiro artigo, que ela faz isso para adequar à legislação federal, citando número de lei, etc. No artigo 2º, a Lei 955 estabelece que são compulsoriamente, obrigatoriamente vinculados à Previdência Municipal todos os funcionários públicos municipais. Então, essas são as características principais que a gente tem na criação da Previdência Municipal. Ela tem por objetivo criar as coberturas mínimas necessárias estabelecidas em legislação federal para os funcionários públicos municipais de Guarulhos e o caráter compulsório. Então, todas as suas coberturas, elas eram dadas aos servidores e que obrigatoriamente se vinculavam a ele. Isso é interessante a gente notar também que, à época, em 1964, o conceito de previdência social incluía a previdência propriamente dita, que hoje como nós conhecemos hoje, a assistência à saúde e a assistência social. Tudo isto estava incluído no conceito de previdência social, não apenas no município de Guarulhos, mas, na verdade, na Lei Orgânica da Previdência Social, na Lei Federal, estes conceitos também estavam unidos. Ao longo do tempo, evoluiu este entendimento e se passou a adotar, então,
se elaborou conceitos diferentes para definir com diferentes formas de você dar esse atendimento. Mas até então, todos esses, a assistência à saúde, a assistência social e a previdência, estavam contidos no conceito de previdência social. Esta é a razão porque os servidores que à época se vincularam, então, à época que ingressaram no Serviço Público Municipal de Guarulhos, os servidores estatutários, eles se vincularam tanto à previdência como à assistência à saúde, que era uma coisa só. Na época, instituiu-se que o financiamento desta assistência, aí era basicamente assistência à saúde, basicamente não, era exclusivamente assistência à saúde e a pensão por morte, que estes benefícios seriam financiados através de contribuição do servidor e contribuição do ente, no caso, Câmara e Prefeitura que existiam à época. Contribuição de 8% de cada um deles. Isso gerava uma receita total de 16% da folha de pagamento do município, que era destinado para essas coberturas. Aqueles que conheceram a nossa previdência, a nossa assistência à saúde à época, né? Então, certamente e frequentemente me questionam, dizem, puxa vida, a gente tinha uma assistência de tão alta qualidade. Eu falo, claro, com 16% da folha a gente ainda teria, mas é que realmente hoje você tem outra forma de financiamento, não é possível. Entre outras coisas, hoje você tem uma previdência que é a previdência do servidor hoje é de caráter contributivo. Então, hoje nós temos uma contribuição que é de 11% e que se destina exclusivamente a financiar a previdência. Então, quando você vai ter um outro atendimento, para a saúde, ok, mas aí você precisa de outra fonte para financiar. E no caso, a solução que o município deu com a alteração legislativa de 2005 foi criar, então, manter aquele atendimento para aqueles que já tinham e fechar esse grupo aqui e extinguir. Então, hoje, os novos servidores não têm mais acesso a este atendimento à saúde. O plano foi mantido, o atendimento para aqueles que já tinham direito a ele. Para vocês fazerem uma ideia, quando foi criada há 50 anos atrás, né? Foi criada a Previdência Municipal, nós temos servidores que imediatamente se vincularam porque já eram do quadro. Esses servidores ainda hoje são beneficiários. Então, as alterações que se fez no atendimento não poderiam prejudicar, ou talvez de certa forma possa-se dizer aí que até prejudicou porque modificou as condições. Mas você não poderia deixar de prestar esse atendimento. O município não podia, passados a época, mais de 40 anos, 2005, passavam 41 anos, em que você tinha um grupo de beneficiários que tinham contribuído para aquilo, você não pode simplesmente dizer, olha, agora mudou a regra, então eu não lhe presto mais esse serviço. Isso não era possível. Optou então o município, esta Câmara aprovou essa legislação em que fechou aquele grupo, não se permite mais, nesse grupo não entra, então é um grupo que tende à extinção e os novos servidores não integram. Então, um grupo de onde só sai e com isso tende à extinção. Isso fez com que o nosso atendimento à saúde, hoje, eles atendendo a cerca de 2.500 servidores, eles têm um grupo, cerca de 40% desse grupo tem acima de 60 anos. 35% estão entre 40 e 60. E cerca de 25% é que são até 40 anos de idade. Então, qualquer um que verifique como é que se constitui os grupos
não é, dos planos de saúde sabe que este grupo é um grupo extremamente custoso. Então, o IPREF, no seu atendimento à saúde, tem buscado fazer, sem perder a qualidade, procurando sempre que possível melhorar a rede, melhorar o atendimento aos servidores, mas procurando manter o equilíbrio também, sem deixar que a despesa se eleve excessivamente, através da melhoria da qualidade do gasto. É isso que nós temos basicamente investido. Temos feito um trabalho muito forte de melhoria da qualidade do gasto, sendo muito mais rigorosos na auditoria de contas hospitalares, que é uma coisa extremamente complicada de se fazer. Mas nós temos feito um trabalho aqui, temos melhorado e nos qualificado cada vez mais para fazer isso. Temos procurado aperfeiçoar os contratos para que, sem deixar de dar a cobertura, a gente consiga manter isso dentro de limites aceitáveis aí, ou suportáveis, de evolução do gasto ano a ano. Bem, então, temos que o IPREF hoje ele tem basicamente duas atividades. Uma de gestor de um plano de saúde que tem essas características que eu expus. Aliás, dei o histórico aqui, como se constituiu, porque a necessidade de mantê-lo e a impossibilidade de que este plano seja estendido para outros servidores. E tem, então, a outra atividade é de gestor do regime próprio de previdência social que o município adotou. Em 2011 ainda, e também para se adequar às regras que regem hoje a previdência do servidor público, o município fez a segmentação de massas. Então, nós dividimos o grupo de servidores estatutários do município, e aí incluímos a totalidade daqueles da Câmara, exceto apenas os comissionados, naturalmente, e detentores de mandato, mas os ocupantes, os detentores de mandato e ocupantes de cargos em comissão, em qualquer dos entes da administração pública, esses não se vinculam ao IPREF. O IPREF trata exclusivamente, ou tem vinculado a ele exclusivamente, os servidores que são vinculados em caráter permanente ao município. Então, aqueles que são os estatutários. Os servidores, eles então, nós temos, nessa reformulação que fizemos em 2011, nós fizemos a chamada segmentação de massa, que foi separar a nossa massa de segurados numa massa que nós chamamos de grupo financeiro e outro grupo capitalizado. O objetivo dessa separação foi adequar também a legislação previdenciária municipal às atuais regras que regem a previdência de servidor público e que estabelece que a previdência do servidor público deve ser de caráter contributivo, capitalizado, solidário, sustentável. Tem diversos princípios que devem ser observados, mas principalmente a questão de ser de caráter contributivo e capitalizado. Ora, para você pegar todos os servidores, todos aqueles estatutários, servidores efetivos do município, e você constituir todos esses num só grupo capitalizado, seria necessário que o município tivesse a possibilidade de fazer um imenso aporte inicial ou de montar um plano de amortização desse déficit que se apurou. O que é isso? É o seguinte, até a emenda 19
de 98, o inativo do serviço público, ele era parte simplesmente da folha de servidores. Então ele era tratado apenas desta maneira. A partir de então, nós começamos a fazer essa separação e não modificou grande coisa. Hoje, né, eu acho que vários vereadores às vezes me perguntam a respeito eu falo, e o déficit do IPREF? Eu falo, olha, não é do IPREF, o déficit é da carteira de aposentados, que não é do IPREF, é do município. Né? Então, na verdade, o que aconteceu foi que a partir dessas mudanças e a partir desses demonstrativos que começaram a fazer, isso ganhou transparência. Até então, o município tinha esse encargo, só que não via. Por quê? Porque ele estava oculto na folha geral de pagamento. Ele ficava incluído naquilo tudo. A partir do momento que você começa a separar e principalmente começa a projetar, fala, olha, sabe, o vereador Paulo Sérgio ali, aposentado da prefeitura, não é, vereador? É o seguinte, quando você olha a expectativa de vida dele, quanto ganha, etc., você consegue projetar qual é todo o déficit que o município tem, porque é isso. Contribuir para o equilíbrio orçamentário, vereador? Não quer contribuir? Não, o vereador sabe que eu também sou aposentado, então não vai... Já sabe de onde é. Então, na verdade, é o seguinte, à medida que pega, que não seja vereador, o Miguel Chuele também é aposentado, é o seguinte, você pega, olha, qual é a idade que tem, qual é a expectativa de sobrevida, o IBGE tem as tabelas, né? Qual é a remuneração, eu consigo projetar isto aqui, e isto que eu calculo, que eu vou precisar pagar ao longo do tempo, constitui o déficit que tem, porque eu não tenho esse dinheiro em caixa. Então, isto é o déficit. Esse déficit que aparece grande. Bom, nós tínhamos, então, voltando, nós tínhamos duas formas de fazer isso. A gente poderia, se o município tivesse possibilidade, claro, faz o aporte de todos esses benefícios futuros, capitaliza isto, aplica, não é? E pronto, acabou, está resolvido. Mas isto, obviamente, não é possível. Era um volume muito grande. Então, o que se optou por fazer foi o seguinte, foi estabelecida essa chamada segmentação de massas. A data de corte é 11 de setembro do ano 2000. Então, todos os servidores que ingressaram como efetivos em Guarulhos até 11 de setembro do ano 2000, constitui o chamado grupo financeiro, que permanece sendo encargo do Tesouro. Os demais, os que ingressaram a partir do dia 12 de setembro de 2000, esses constituem o grupo capitalizado. Qual é a diferença de tratamento? Todos fazem a mesma contribuição, mas aqueles do grupo capitalizado, a sua contribuição, assim como a contribuição patronal correspondente, esta contribuição é capitalizada. Ela não é empregada para nenhuma finalidade, a não ser para pagamento de benefício. Hoje nós temos 11 beneficiários do grupo capitalizado, entre Câmara, SAAI, Prefeitura. Prefeitura não tem nenhum, tem uns do SAAI, Câmara e Pref, é que temos alguns. Então, nós temos 11 beneficiários. Então, todas essas contribuições vão para o grupo capitalizado, para o fundo capitalizado, elas são aplicadas e constituem esse fundo que deverá fazer frente a todos os benefícios desse grupo. E o grupo financeiro, que é a maior parte. Este grupo que constituía encargo do Tesouro continua constituindo encargo do Tesouro e que é tratado da seguinte maneira: as contribuições desse grupo, assim como as contribuições patronais, são destinadas no regime de repartição simples, recebe já, utiliza para pagamento dos benefícios. Mas isso aqui a gente apura sempre um déficit, uma falta de recurso para completar. Nem é de se pensar que a partir de dado momento você faz a contribuição e que aquela contribuição banque integralmente. Então, isto aqui, é preciso complementar. Essa complementação é feita através de um aporte do Tesouro, a cada mês,
para completar a folha. Então, calculada a folha, olha, tem tanto de folha, tem isto de contribuição, o que falta, o Tesouro aporta. A grande diferença do regime anterior é que agora isso é transparente. Isto aparece no nosso orçamento, indicado aqui, né? Aquelas complementações de folha que são necessárias, que eu explicava para o vereador Paulo Sérgio, ela aparece aqui, enquanto que antes essa coisa não aparecia, ficava dissimulada como folha de pagamento simplesmente, sem que a gente soubesse com muita clareza o que é que se destina ao servidor ativo e ao inativo. Isto aqui, esta forma de se fazer, nos permite, então, tendo transparência, poder fazer planejamento em cima, poder fazer estudos, poder projetar para onde isso caminha e acompanhar a execução. Bom, isto é basicamente, então, essa exposição que eu queria fazer a respeito de como funciona. Indo ao que nós estamos, aí, certamente todos os senhores já tiveram acesso ao projeto de lei, eu vou passar rapidamente. O total de receita previstas para fazer frente, então, ao financiamento da saúde para o ano que vem é de 17.317.000 reais. Para o RPPS, nós temos, então, 84 milhões, é o que está previsto, o que totaliza cerca de 131 milhões de reais. Isso, o custeio das despesas operacionais e administrativas do IPREV. Isso é feito através de uma taxa de administração que incide sobre os valores da parte de previdência, que vai no máximo a 2%. Isso também é fixado em legislação federal. Nós não podemos exceder este limite. Na verdade, com aquele rigor que é peculiar aí do Tribunal de Contas, qualquer centavo que exceda isto é questionado. Então, nós procuramos manter isso rigorosamente dentro dos limites estabelecidos na legislação e, obviamente, no orçamento. Bem, senhores vereadores, isso é a exposição inicial que eu gostaria de fazer e eu fico à disposição para responder. Concluída a explanação do senhor presidente Miguel Chueri do IPREF, passo a palavra ao nosso colega Paulo Sérgio para o seu questionamento. Senhor presidente, vereador Laércio Sandi, colegas vereadores aqui presentes, Miguel Chueri, presidente do IPREF, eu tinha algumas perguntas, mas Vossa Senhoria já antecipou que a preocupação nossa era com relação à divergência da arrecadação e a despesa, né? Mas já está claro, eu acredito que para o vereador Paulo Sérgio está claro. O que eu gostaria de perguntar é que, há uns períodos atrás, houve por parte do governo a intenção de unificar os servidores para o regime estatutário, né? Eu gostaria de saber de que forma, se realmente isso procede, de que forma que está sendo feito esta projeção, porque na LDO, por exemplo, eu não enxerguei. Eu não enxerguei. Como seria se realmente há um fundo de verdade e de interesse, se há disponibilidade e de que forma que poderá produzir isso aí, se vai haver carência, se não vai haver carência, qual é o período de contribuição, porque é muito fácil nós falarmos do presente, né? E depois se arrastam por uma série de anos, que é o que vem ocorrendo com o funcionalismo, expectativa de vida aumentaram, tudo, e realmente, se não houver recurso, as coisas ela têm a retroceder. Então, a gente vê uma certa deficiência. Fico feliz
por você, que é estatutário e tem pleno conhecimento desde a 1429, a história da 1429, eu acho que está em boas mãos e eu sei que o caminho que você está buscando é o melhor. Mas hoje o que eu gostaria de saber é com relação à apresentação do senhor prefeito na intenção de unificar o regime seletista para o estatutário dos servidores de Guarulhos. Vão ter poucas. Algum outro colega pretende usar da fala para fazer questionamento ao presidente? Não. Presidente, não havendo nenhum outro questionamento, eu faria uns questionamentos da minha parte. Nós estamos verificando que existe um provisionamento para a sede própria. Eu gostaria que o senhor informasse para a gente onde que será essa sede própria pretendida do IPREF, se já existe, pelo que está mapeado na LDO que chegou para nós. Uma outra questão: quem é o responsável pelo pagamento das demandas judiciais atualmente? É a Secretaria de Finanças do município ou o IPREF? E ainda, dentro desse mesmo questionamento, qual é o total de passivo que o IPREF tem judicial? Se existe precatório, qual é a fila que se encontra esse precatório? Por conta de que nós temos na previsão para o ano que vem aí R$ 2.106 de sentença judicial, o que eu acho muito irrisório, particularmente falando, e R$ 28.628 para sentenças de pequeno valor. Como a gente está falando de benefícios previdenciários do regime próprio, esse valor é muito irrisório, porque qualquer servidor que foi para a inatividade e vem questionar seus direitos, sabemos que ultrapassa esse montante. Então, eu fiquei curioso pelo esclarecimento dessas duas rúbricas, se a gente pode chamar dessa forma, né? Uma outra questão, nós temos aí previsto um gasto com assistência médica na rede credenciada de aproximadamente 15 milhões. Considerando o rol de atendidos, que são 2.560 beneficiários, eu fiz uma conta que daria em torno de R$500 por pessoa. Esse valor me parece que não é exagerado, considerando que quando a negociação é no coletivo, consegue-se melhor condição no mercado. Então, seria essas questões da minha parte que eu passo para o senhor. E agora eu devolvo a palavra para que o senhor sequencie os esclarecimentos. Daqui a pouco. Bem, respondendo às perguntas, primeira do vereador Paulo Sérgio, o prefeito me incumbiu de fazer um estudo para verificar a viabilidade da adoção do regime jurídico único para o município de Guarulhos. Nós fizemos um estudo para isso, nós contratamos no ano passado uma consultoria especializada em estudos atuariais, fizemos um pregão. Na época, o grupo a Caixa Econômica Federal presta esse tipo de serviço, eles foram vencedores e fizeram os nossos estudos. Ao longo do ano passado, nós estivemos fazendo estudo, modificando os cenários e tal, verificando, até que chegamos em novembro
do ano passado, a uma forma que nós consideramos assim um formato interessante. O que esses estudos preliminares revelaram é que é perfeitamente viável. Agora, como eu disse, era apenas um estudo de viabilidade, não era ainda um estudo para implantação. Era um estudo para saber, é aquele estudo preliminar que você faz para saber, invisto nisso, vou fundo ou de cara isto é inviável? Porque, francamente, quando recebemos os primeiros resultados mostrando viável, eu achei que tinha um erro. Eu falei, tem erro nisso, não é possível, né? Porque me parecia muito mais complicado. E aí nós fomos questionamos, refinamos. Por que é que esses estudos são preliminares? Porque é o seguinte, nós pegamos a base de dados que nós temos no RH da Prefeitura, que não é absolutamente precisa, que não permite fazer o estudo definitivo. Para isso, você precisa aperfeiçoar. Porque a técnica, a ciência atuarial, ela tem seus, como todas as ciências, ela tem os seus parâmetros, os seus instrumentos. Para fazer um estudo como esse, na falta de um dado, adota-se um pressuposto. E esses pressupostos são extraídos das estatísticas que estão disponíveis. Então você tem tabelas, né? Tabelas que indicam para você uma série de coisas aí, tabelas de IBGE, você emprega tudo isso e faz esses estudos. Eles indicaram que isto que era viável. Para que se possa dizer, viu, vereador, que realmente, olha, vamos implantar, fazer um projeto, mandar para a Câmara isso daqui, você precisa ter coisa muito mais consistente. Como eu digo, os dados não podem mais ser pressupostos. Os meus dados precisam ter RG e CPF, cada um deles. Quando eu disser, eu tenho tantos servidores com tal faixa de idade, eu tenho que dizer quem são eles. Quando eu disser, os meus servidores aqui, eles têm tanto tempo de serviço anterior, eu tenho que ser capaz de dizer onde foi que eles prestaram esse serviço. Então tem que ser o estudo definitivo é muito mais apurado e absolutamente preciso. É isso que eu tenho que fazer. Este estudo que eu vou apresentar para o prefeito, e nós estamos trabalhando agora para isto, este vai ser um estudo absolutamente consistente e este estudo é que deverá, no futuro, assim, no momento que o prefeito entender que está suficientemente instruído também no seu processo e se entender de encaminhar à Câmara um projeto de lei, este será o estudo que virá. E esse é um estudo que vai ser disponibilizado para os vereadores para saberem, olha, esses dados que eu estou dizendo, esse estudo de viabilidade que eu apresento, estão aqui, as fontes dessa informação. Então, vereador, o que foi feito até agora foi um estudo preliminar de viabilidade. Claro, não existe na LDO, porque nós ainda não temos isto. Certamente não tem. Nesse momento você não pode dizer, olha, nós vamos apresentar, vamos encaminhar um projeto de lei, vamos encaminhar no ano que vem, essa coisa não tem. E é por isso que não está. Certo? Se em algum momento, né, eu não sei exatamente como é que vai ficar esse cronograma, mas se a gente ainda entender, né, que de encaminhar no ano que vem esse projeto de lei, certamente, não é, para a Câmara serão encaminhadas todas as informações e as adequações necessárias. Neste momento a gente não tem informação para isso, não tem ainda uma previsão para dizer, ok? Essa é a razão porque não aparece na LDO. E provavelmente não vai... Eu sei. Vereador, eu respondi muito. Teve um jornal da imprensa local
que em certo momento o prefeito mencionou que estava fazendo estudos, que tinha intenção de implantar, e alguém escreveu uma matéria dizendo que o projeto de lei estava na Câmara, né? E olha, o trabalho que me deu para responder isso, porque ficou todo mundo, inclusive os vereadores, né? Vários vereadores, peraí, como é que é? Tá na Câmara, a gente não foi informado de nada. Olha, obviamente que não vai ser feito nada dessa forma, né? Isso vai ser, eu imagino, quando nós chegarmos a um projeto de lei, se chegarmos lá, né? Isso terá sido muito debatido e muito esclarecido, ok? Bem, os questionamentos do presidente, essa questão... está aqui, cadê a provisão para a sede própria? Na verdade, vereador, isso daqui é uma expectativa que a gente tem, mas nesse momento não tem estudos mais conclusivos para isso. A gente entende que há uma necessidade de que ele venha a ter uma sede própria. Então são pequenos valores que obviamente não... Provisionamento. Então são valores, neste momento a gente não tem qualquer estudo mais detalhado, obviamente. Sim. Não tem nada em vista. Nós temos hoje, na verdade, muito foco na melhoria da gestão. Nós estamos fazendo um programa de modernização do IPREF e tentando melhorar a gestão da saúde também. Estamos fazendo os estudos que são demandados pelo prefeito, isso aqui, mas no sentido de sede própria não tem nada em caminho. Como não é alguma coisa que fica descartada, é alguma coisa que a gente sabe que tem a necessidade, e em algum momento, assim que possível, a gente vai começar os estudos para isso. Então tem uma pequena, é indicado uma pequena criação de uma pequena dotação para você ter essa rubrica aí disponível. Perfeito, entendi. Ok. Quem é o responsável pelos pagamentos de sentenças judiciais? Isso também, para essa questão também, vereador, se aplica aquela regra a que eu me referi da segmentação de massas. Foram constituídos 2 grupos, então um grupo capitalizado e o grupo financeiro. A todas aquelas decisões judiciais que beneficiem servidores do grupo capitalizado, quem responde é o IPREF. Todas aquelas que beneficiem servidores do grupo financeiro, quem responde é o Tesouro. Então a gente percebe equívoco, inclusive dos servidores, que algumas vezes, em busca dos seus direitos, propõem ações contra o IPREF, quando o IPREF não pode responder, porque pela lei de constituição do regime do RPPS, quem responde por aquilo é o Tesouro. Então isso acaba sendo uma coisa que cria uma certa confusão, cria confusão no judiciário, cria dificuldade, dificulta até para o servidor para executar essa coisa no momento em que ele é beneficiado, exatamente porque ele não observa esta regra e acaba fazendo. Isso cria dificuldade para nós. Mas, sendo um servidor do grupo financeiro, o Tesouro responde, sendo um servidor do grupo capitalizado, o IPREF responde. Qual o valor de precatórios? O que a gente tem, o que a gente inscreve no orçamento é aqueles precatórios que chegam para nós dentro do período de 30 de junho, né, Alessandra? Até 30 de junho. 30 de junho. Então acontece o seguinte: quando nós elaboramos a lei de diretrizes orçamentárias, nós não temos o valor ainda. Sim. Então, se tem um valor aqui que pode perfeitamente não corresponder àquilo que vai estar. Porque depende e o tribunal acaba fazendo isso mesmo, ele manda os precatórios no finalzinho mesmo, ele acumula tudo isso e acaba mandando no finalzinho. Então a gente vai receber agora no mês de junho isso, e aquilo tudo que vier a gente vai incluir na lei orçamentária. O que eu faço questão é com relação ao total de precatórios. A gente sabe que a municipalidade de Guarulhos ela tem um passivo muito grande de precatório e atrasados. O município deve ter aí com uns 6 anos de atraso de precatório.
O SAI, pelo que eu sei, está em ordem. Agora, com relação ao IPREF, qual é a situação do... Eu não digo do que vai... da previsão orçamentária que virá, que vai fechar agora no dia 30 de junho. Eu digo passivo atrasado. Ele é muito alto? Não. Na verdade, não é. Nós temos uma única questão aí a respeito, que o IPREF não tinha nenhum precatório atrasado. Certo? Tinha todos os pagamentos em dia. Tem uma dificuldade só que apareceu, que na verdade servidores essencialmente do grupo financeiro, exclusivamente é um grupo de servidores, 2 ou 3 servidores que moveram uma ação contra o município e contra o IPREF acabou tendo. Como eles são do grupo financeiro, estabelece a lei, quem responde por isso é o Tesouro. O judiciário, ali eu acho que eu entendo que o juiz inclusive errou nisso, porque sem que a parte pedisse, ele fracionou o precatório e mandou um pedaço para cada um. Isso tem criado para a gente uma dificuldade. Eles estão sendo pagos pelo município na ordem, estão recebendo agora na ordem, e a gente está tentando encontrar um caminho, porque isso acabou criando toda uma saia justa, né? Como é que eu faço? O senhor sabe, vereador, que tem uma regra que você não pode violar a ordem, a fila. Quando este precatório, enquanto ele não chegou no primeiro lugar da fila, se ocorresse o pagamento daquele pedaço que estava indevidamente no IPREF, significaria violação da ordem. Quebra a fila. Então criou toda uma dificuldade aqui, que a gente está administrando, e como agora eles são primeiros da fila, já estão recebendo, a gente espera dar uma solução para isso, junto com a prefeitura. Mas precatórios oriundos do IPREF mesmo, eu acho que tem até alguma situação, que em razão deste aqui, alguma coisa que postergou, mas são pequenos valores. Perfeito. Então não temos isto acumulado. E a questão da despesa per capita, vereador, aqui, essa é uma coisa que nos aflige também, mas eu entendo que a explicação que nós encontramos aqui é basicamente a questão da composição do nosso grupo. Nós temos acima de 90 anos, né? Nós temos 13, é um grupo pequeno, 2.531 atendidos. 13 deles estão acima de 90. 112 estão entre 80 e 90. 300 entre 70 e 80. E com isto, nós temos 40% deles são idosos, estão acima de 60 anos. Então o que deforma completamente, né, essa média. Quando a gente vai buscar aqui, nós temos até 40 anos, tem aqui, quanto eu mencionei antes, cerca de 20% só até 40 anos, que é a idade mais barata. Quando você pega e faz então você pega um pacote, a gente consegue negociar bem, porque num grupo típico, o número de jovens supera o de idosos. Mas quando pega um grupo, o nosso é completamente atípico. Como ele foi em 2005, quando se fez a lei é de 86? A lei que regulou, que reorganizou a nossa assistência à saúde em 2005, ela fechou. Mas fechou com tais regras que o pessoal mais jovem foi desestimulado a permanecer. Então os mais jovens saíram. Então o que aconteceu foi uma lei que constituiu um grupo mais idoso. Isso foi em 2005. Hoje eu estou com um grupo mais idoso, 9 anos mais velho. E a cada ano aumenta em 1 ano a idade média. Então isso é um desafio realmente, e a gente tem trabalhado muito para manter a qualidade do atendimento sem que esses gastos se elevem acima do suportável. Hoje a despesa do grupo de assistência à saúde seria exclusivamente do grupo financeiro. Apenas com esses 2.560 que são entre pessoal, sim, todos eles são do grupo financeiro, naturalmente, né? Não,
Não, tem algum do grupo capitalizado, porque se o grupo se fechou em 2005 e o pessoal que ingressou depois do ano setembro de 2000, então tem esses que ingressaram, tem alguns. Eu nem sei se algum deles permanece, porque na época em que foi constituído, e pelo fato de que atendia muito pessoal idoso, os mais jovens verificaram que poderiam obter melhor condição que isso no mercado. Não, eu consigo um preço melhor no mercado. Isso aconteceu. Eu tenho um filho que é funcionário efetivo da prefeitura e ele simplesmente saiu e falou, não. Optou. Para pagar isso aí eu pago. Lá fora eu consigo atendimento melhor. Entendi. Então essa que é a questão. Eu fiz essa pergunta porque eu imaginava que esse custo não digo curto prazo, mas a longo prazo é ele se eliminar com a passagem desses 2.560. É isso? A tendência é essa? A tendência é ser extinto, esse custo a longo prazo. Ele tende à extinção, já que não entra e só sai, né? Entendido. Agora sai basicamente por falecimento. Isso. É isso que ocorre. Então o Tesouro vai ter que suprir até que ele... Vai manter esse atendimento para esse grupo que virá reduzindo esse grupo. Entendi. Ok. Não, nem o vereador Paulo Sérgio, nem eu vamos oferecer essa contribuição aí para o equilíbrio orçamentário, né, vereador? Não voluntariamente. É o Paulo Sérgio que mais consome na assistência à saúde, hein? Eu não tenho esse dado, mas... Encerrou? Okay. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência pública, damos a mesma por encerrada.